dia. Para a nossa oração de hoje, a gente vai abordar um tema que no livro do Humberto de Campos é relatado de forma bem sucinta, mas a gente vai mostrar aqui o quanto que ele foi importante pelo ocorrido e pelo simbolismo que ele representa, que é a primeira intervenção de Ismael, quando ele já era o mentor da pátria. Olha o que aconteceu. Nas fitas extensas da praia, choram desesperadamente 2 degredados, dos 20 párias sociais que o rei Dom Manuel I destinara ao exílio. Só um parêntese aqui, porque vieram na expedição de Cabral alguns degredados, ou seja, pessoas que foram condenadas ao exílio, ao degredo lá em Portugal. E eles deveriam cumprir a pena de que forma? Vindo ao Brasil e ficar exilado aqui, ou seja, foram mandados para longe de Portugal, não poderiam mais permanecer em Portugal. E desses, mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga, que é essa embarcação indígena, desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação a caminho do Mar Alto. Ou seja, esse evento aqui nenhum historiador pôde registrar, somente Humberto de Campos que vem relatar para a gente. Ao longe, percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degredado anseia por morrer. Então o Afonso Ribeiro ficou desesperado com esse degredo, quando viu as caravelas de Cabral partirem de volta para Portugal, ele quis pegar uma embarcação indígena e seguir para alto mar buscando a morte. Desespero. E ele fez essa prece aqui: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura, enviai a morte a meu espírito desterrado. Sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas se a traição e a covardia me arrebataram da pátria, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do coração, essas mesmas calúnias não me separaram da vossa misericórdia. Uma prece bem emocionada, né? Que ele fez lá dentro do barco. Mas após a prece, olha o que aconteceu. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se aposta de todas as suas fibras emotivas. E como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Em vão, as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrará uma família nova. Então ele orou por Jesus, clamando pela morte, mas a oração dele foi ouvida e Ismael fez a sua primeira intervenção, que foi justamente o quê? Conduzir essa embarcação de volta à praia, apesar das ondas gigantescas, ondas grandes, né? Sinistras e poderosas, conforme consta aqui, que tentavam levar o barco ao oceano. E aqui ele encontrou uma família nova, ou seja, ele foi acolhido pelos nativos e foi então consolado. Essa é a importância dessa intervenção, porque Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas terras de Veracruz, trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Então a primeira intervenção foi essa. E aí, o que foi ocorrendo depois disso? Primeiramente surgiram os índios, que eram simples de coração, os nativos que Cabral encontrou. E em segundo lugar chegavam os sedentos da justiça divina, que foi exatamente esse exilado aí, o Afonso, né, um dos sedentos. E mais tarde viriam os escravos como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. E olha que interessante, naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha, porque vieram os sedentos da justiça divina, né? Vieram os simples de coração que já estavam aqui, que eram os índios, e os humildes, que eram os escravos. E aí o que é importante? Porque esse acolhimento ao Afonso exilado é o acolhimento que está, segundo profecias de vários autores, né, destinado o Brasil a fazer, como já tem feito atualmente, a povos de outras terras que virão para cá. A gente cita aqui algumas delas. Olha o balde, Profecias capítulo 5.
O Brasil possui território imenso, cheio de riquezas incalculáveis, que só esperam a mão do homem para ser valorizadas. Maior muitas vezes que a Europa fértil e com um clima que torna fácil a vida, pode conter mais de 500 milhões de habitantes. E tem hoje apenas a 10ª parte. Só um parênteses, o livro foi escrito na década de 50 do século XX. Hoje o Brasil tem pouco mais de 200 milhões, mas ainda cabe mais da metade da população que hoje o Brasil contém, pode vir a habitar aqui no futuro. É o mundo da velha civilização europeia. Aliás, o mundo da velha civilização europeia acha-se justamente em condições opostas, de superpopulação e de pressão demográfica, à procura de um espaço vital. Por isso que lá atrás a gente viu que o território brasileiro não se fragmentou, porque ele é destinado a ser o coração do mundo e o coração sempre tem que acolher, né? E o Baldi vem falando aqui, fazendo essas explicações. E ele continua: é claro, pois, que a função histórica do Brasil no mundo só pode ser a de abraçar a humanidade com seu amor, em seu imenso território à espera de ser povoado. Olha, isso já tem acontecido. A gente viu aí a questão dos haitianos, que vieram principalmente a partir do terremoto de 2010, os venezuelanos que começaram a vir também, chegando em Roraima principalmente, e vários outros poderão vir, porque aqui o território brasileiro está à espera de ser povoado. E o nosso papel é acolher, exercendo assim o que? O ideal de fraternidade, que a gente já viu. E aqui o Chico também fala, numa palestra que ele deu em 1992. Chegada a essa época, ou seja, um futuro próximo, naturalmente seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, no antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemo-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemo-nos talvez para abraçar os filhos de outras terras, olha aqui, que virão até o coração de nosso país, buscando a paz desejada que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Essa transcrição da palestra está no livro do Marco Paulo Denucci, de Espírito, Apocalipse segundo o Espiritismo. Então, o Chico falando a mesma coisa que o Baldi falou também. O foco da oração nosso, então, a gente viu lá atrás que foram mencionados os índios, os sedentos da justiça divina e os negros. Só que os índios e os negros nós faremos orações específicas em outros momentos, daqui a algumas semanas. Hoje, então, vai ficar quem? O foco é nos sedentos da justiça divina, degredados da época. O Afonso e vários outros que foram degredados. Isso é um momento importante da gente fazer esse acolhimento desde aquela época. Também vamos abordar os sedentos da justiça divina, os filhos de outras terras que já estão no Brasil. É a exemplo dos haitianos e venezuelanos, como a gente já comentou. E também os sedentos da justiça divina, filhos de outras terras que virão ao Brasil. Então aqui a gente trabalha nas três vertentes. Os degredados da época, da história do Afonso, os filhos de outras terras que já estão aqui e aqueles que virão, porque serão momentos chaves para a gente exercer a fraternidade. Ok? Então, às 11 horas a gente vai iniciar o nosso trabalho, durando cerca de 10 minutos. Até lá, então, aguardo vocês.